Continuando a falar sobre padrões de diversidade em diferentes escalas, nesse vídeo eu falo especificamente sobre dispersão e vicariância e como isso afeta a distribuição de espécies. Fatores filogenéticos também explicam a diversidade de organismos em determinados locais. Então, por exemplo, por que a gente não tem mamíferos placentários na Austrália? Por que a gente só tem mamíferos marsupiais nativos do continente australiano? Pelo simples fato de que não existiam mamíferos placentários quando a Austrália se separou dos outros continentes. Então, a não existência desses mamíferos impediu que eles colonizassem o continente australiano antes da sua separação, e depois da separação, simplesmente por migração, por dispersão natural, esses mamíferos não chegaram lá. Então, o que a gente tem hoje? Que os mamíferos placentados, que os mamíferos marsupiais na Austrália ocupam nichos que em outros ambientes são ocupados pelos mamíferos placentados. Então, a gente tem, por exemplo, na Austrália, herbívoros que que têm nichos ecológicos muito parecidos com herbívoros placentados, por exemplo, com cervídeos no continente africano e no continente americano. Mas na Austrália, os marsupiais é que ocupam esses nichos. Os marsupiais não ocupam esses nichos nos outros continentes porque eles foram excluídos competitivamente pelos mamíferos placentados, que são melhores competidores, que têm histórias de vida de maior sucesso nesses ambientes. Outras explicações também de por que determinados organismos ocorrem num lugar ou no outro vêm da dispersão e da vicariância. Então, o que seria dispersão e vicariância? Dispersão é quando um organismo sai de um lugar e vai para outro, né? Seja de forma ativa, dispersão ativa, quanto de forma passiva. Às vezes, uma planta é levada por um animal, por exemplo, uma semente pode migrar de um lugar para o outro de forma passiva no intestino de uma ave, né? Enquanto que a ave está ativamente migrando, se dispersando. E a vicariância é quando existe uma mudança no ambiente, então não foi a espécie que saiu do lugar, o lugar é que se modificou. Então, a ocorrência de ilhas, por exemplo, vulcânicas, que uma parte colapsa, e aí dois lugares que antes eram uma única ilha passam a ser separados, é um exemplo de vicariância. Continentes que foram separados, né, na escala da separação dos continentes da Pangeia também é um exemplo de vicariância. E aí a gente tem aqui nesse esqueminha justamente um exemplo de uma ilha que foi uma ilha vulcânica que se separou por colapso né, das partes que tinham antes emergido do oceano. E aí você tinha uma espécie A, houve uma separação. A espécie A, numa parte maior da ilha, pode ter dado origem a uma espécie B, que não ocorre, né, na área anterior da ilha. E esse pequeno novo fragmento já tem a espécie B. Quando ele se separou, a espécie B já existia. No fragmento maior, a espécie B deu origem a uma espécie C, que não ocorre em nenhum dos outros dois lugares. E a gente pode, por exemplo, tendo uma cadeia de montanha que ocorre exatamente por atividade vulcânica, separar a espécie C em duas áreas na grande ilha e em um dos lugares ela dá origem à espécie D, né? Então a gente pode ter todas essas separações e essas ocorrências por vicariância e aqui finalmente no exemplo a gente tem uma migração dessa espécie C para uma ilha, para essa ilha que está ali no meio, né? A nova ilha surgida a partir da quebra da ilha do lado esquerdo do esquema, e ela se transformar numa espécie E, por exemplo, e isso ocorreu por dispersão. Tá? Então, a ocorrência de espécies por dispersão e vicariância em diferentes lugares é uma área de estudo bastante complexa, especialmente em áreas que são áreas de ilhas vulcânicas dão muita origem para esse tipo de estudo. Um conjunto de ilhas vulcânicas extremamente estudado, extremamente isolado de outros lugares, tanto continentais quanto de outras ilhas, é o arquipélago do Havaí. E lá a gente tem esse exemplo que essas três ilhas, Molokai, Mau e Lanai,
na verdade eram uma ilha única, né, de há 1,3 milhão de anos. Essas ilhas eram únicas, era o complexo que eles chamam Maui Nui, e essas ilhas eram interconectadas e em algum momento, nos últimos, no último milhão de anos, houve colapsos de partes desse vulcão e as ilhas se tornaram, então, 3 ilhas separadas, certo? Ao contrário das outras ilhas que estão aqui com seus diferentes idades. Então, Kauai é uma ilha de 5,1 milhão de anos, Oahu 5,3, e Havaí, que é a ilha maior do Havaí, tem 0,4 milhões de anos. Então, uma ilha mais nova. Então, são lugares totalmente independentes entre si, surgidos a partir de erupções vulcânicas. Agora, essas 3 ilhas do complexo Maui Nui, não, elas são interligadas porque antes, na sua história evolutiva, elas existiram como um único complexo. Então, se a gente tem espécies que ocorrem, né, em todas essas ilhas, a gente necessariamente sabe que elas surgiram por dispersão, certo? Uma espécie que ocorre em áreas vulcânicas totalmente independentes entre si e com alguma distância de tempo e de espaço para sua ocorrência, a gente pode não saber onde essa espécie surgiu, mas a gente sabe que a ocorrência dela em outras ilhas se deu por dispersão. Enquanto que se a gente tiver uma espécie apenas nessas 3 ilhas que antes eram do complexo Maui Nui, a gente pode dizer que elas muito provavelmente ocorrem nessas 3 ilhas por vicariância, ou seja, elas ocorriam antes dessas 3 ilhas se separarem. Outro exemplo mais perto aqui da gente, que não envolve ilhas oceânicas, que é muito mais fácil de pensar para quem mora no centro da América do Sul, seria a ocorrência de gêneros característicos de cerrado nas áreas disjuntas de cerrado no meio da Amazônia. Então, a gente tem áreas de savana na América do Sul que estão envoltas na floresta amazônica. Então, tanto em Rondônia, quanto em Roraima, no Amapá, a gente tem áreas de cerrado disjuntas. E aí a gente tem espécies que têm espécies do mesmo gênero em áreas muito distantes, né? Então você tem um lagarto que ocorre no DF e ocorre em Roraima, e nenhuma outra espécie daquele gênero ocorrendo em nenhum outro lugar da Amazônia. Por que essas espécies estão lá? E aí a hipótese mais provável é que seja por vicariância, e isso tem a ver com as últimas glaciações. No período glacial, o mundo estava mais frio e mais seco, e o que era uma área de cerrado se expandiu, houve uma retração da floresta amazônica, uma expansão das savanas, então essas espécies ocorreram lá naturalmente. Com o final da glaciação, a floresta tomou conta do que antes era uma área mais savânica, tirando em alguns enclaves. E aí esses enclaves foram esses lugares que permaneceram como savana nos últimos milhares de anos e as suas espécies estão lá. E a gente não tem exatamente as mesmas espécies, a gente tem espécies do mesmo gênero, o que indica que houve uma evolução, uma separação dessas espécies devido à separação geográfica que se estabeleceu por vicariância. Outro conceito bem importante é a convergência evolutiva. Então, a gente tem, como aquele exemplo que eu falei da Austrália, a gente tem animais mamíferos marsupiais na Austrália que ocupam nichos que são ocupados por mamíferos placentados em outros lugares do mundo. Então, nessa tabela aqui, a gente tem um mamífero placentado que tem o seu equivalente ecológico, digamos assim, em mamíferos marsupiais, especialmente no continente australiano. Porque não existem mamíferos placentados no continente australiano, portanto, os mamíferos marsupiais puderam se diversificar e ocupar esses diferentes nichos. Ao ocupar esses diferentes nichos, eles sofreram pressões evolutivas que os levaram a ter convergências evolutivas com seus equivalentes ecológicos nos outros continentes. E a gente também tem, entre a América do Sul e a África, muitas espécies que não são filogeneticamente tão próximas, mas que têm convergência evolutiva, né? Tem semelhanças evolutivas entre si.